Oi gente, meu nome é Emily Lorenzoni, eu tenho 28 anos, sou casada, sou paranaense e moro atualmente no estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, para falar de todos eles eu tive que fazer uma colinha aqui porque são muitas coisas e eu não ia conseguir lembrar de todos, mas eu vou falar aqui, tá bom? Então, para começar, existem os tipos de trauma, né? Tipo de trauma A e B. O tipo de trauma A é a ausência de coisas boas e o B são coisas ruins que acontecem. Tipo de trauma A é a ausência de coisas boas. E dentro disso está a falta de carinho, afeto, reconhecimento, falta de saneamento básico, orientações higiênicas. Isso vai desde se vocês começaram a família em uma situação difícil, que acontece, né? São situações que vão além do nosso alcance. Falta de luz dentro de casa, ou um cômodo só para muita gente na família, falta de orientação higiênica, é quando os pais não ensinam a escovar os dentes, a pentear o cabelo, a limpar bem as unhas, passar desodorante, a menina aprender a passar creme no cabelo, aprender a arrumar. E isso gera trauma porque outras pessoas virão falar da aparência dessa pessoa, vão fazer bullying na escola, enfim. Toda uma sequência de coisas ruins que acontecem a partir de algo. Então, isso também é um tipo de trauma. Disciplina, falta de disciplina e de horários e falta de privacidade também geram traumas. Quando a menina e o menino não têm privacidade, tem que dormir no mesmo quarto, e enfim. Eu sei que a situação financeira não é boa e não é a mesma para todos, infelizmente. Mas não quer dizer que isso não gere traumas, tá bom? Então, a falta de limites também, falta de aceitação, acolhimento, amor e a falta de elogios, que é a questão do reconhecimento. Todas essas coisas sendo da nossa responsabilidade ou não, acaba afetando a vida da criança, tá? Hoje eu falo como futura mãe que um dia serei, mas eu sei que como criança isso pode ter afetado a minha vida. Tá? Então, mais uma vez, não é para culpabilizar os pais que eu estou falando isso. É para trazer conhecimento, porque é por falta de conhecimento que o povo perece. Então, a gente vai ter conhecimento, tá bom? Para poder corrigir futuramente. Então, agora indo para o tipo de trauma B, que são as coisas ruins que acontecem, que aconteceram. Que podem ser a morte repentina de alguém próximo, alguém da família, né? Pai, mãe, irmão, tio, vovô, alguém que convivia muito com a criança e morre repentinamente, isso dá um trauma muito grande. Desastre natural que pode ter afetado diretamente a família, enchentes, furacão, ciclone, chuva, sabe? Várias coisas. Ataque de violência física, quando a criança sofre um ataque de violência física, pode ser de um animal que ataca ele, um cachorro, em situações, pode também ser muita surra, né? A pisa, a famosa pisa, que a criança pode sofrer do pai. Não tô falando como que você deve educar o seu filho, se você vai bater nele ou não. A questão que eu estou falando é sobre a forma em que você bate e a gravidade do que você está fazendo, né? Porque existe um debate entre pode dar um tapa ou não. Eu acho que eu deveria ter apanhado mais da minha mãe. Mas também não adianta muita coisa que eu ser rebelde do mesmo jeito. Talvez eu seria até pior. Enfim, mas aí... E não é só quando a criança sofre esse ataque de violência grave, tá? É quando ela vê o pai batendo na mãe ou a mãe batendo no pai. Ou vê os pais batendo demais em alguém, no irmão, enfim. Pode ser até casos de violência entre vizinhos. Quando a criança ela se depara, ela é testemunha de um tipo de briga muito grave. Isso gera um trauma nessa pessoa, tá bom? Ferimentos graves, que seria a perda de algum membro, às vezes passa por um acidente, perde uma perna, um braço, enfim, isso gera trauma também, trauma de tipo B. Cirurgias, separação dos pais, houver muitas discussões, morar em bairros violentos, sofrer bullying na escola,
lutar contra doenças. Aí vai vários tipos, tá? E sofrer abusos físicos e sexuais, maltratos. Isso já vai meio que introduzir para o próximo assunto, que tipos de abuso físico, sexual são coisas ruins, são traumas do tipo B, que são os traumas consideravelmente mais graves, pelo menos ao nosso olhar. E maus tratos que a criança pode sofrer, como cortar o cabelo dela sem falar, a força, gritar demais com a criança, ela não é surda, mesmo se for, tá? Cortar o cabelo da criança sem avisar, queimar a pele ou bater demais nessa criança, tá bom? Tá bom, são coisas do tipo de trauma B. Agora, para identificar melhor os tipos de trauma B, que são tipos de violência, eu vou citar aqui para vocês alguns tipos, tá bom? Esses tipos de violência, eu quero frisar que não é só de homem para mulher, de você na fase adulta, mas a gente sofre dos nossos pais e também dos filhos, dos irmãos. A gente pode sofrer de qualquer pessoa na face da terra, tá bom? Para ficar claro. Violência psicológica é o tipo de violência emocional onde a criança, a pessoa pode sofrer ameaças, humilhações e intimidação. E também quando você fica denegrindo muito a imagem da pessoa, fica colocando apelidinhos ridículos, fica falando, você não presta, você não serve pra nada, você é um burro, você não tira nota boa porque você é um burro. Ai, Emily, ninguém fala assim com o próprio filho. Não fala não, tá bom. Senta lá, Cláudia. Violência sexual, que são os tipos de abuso sexuais, assédio e até estupro. Quando há violações, tá bom? Não precisa ser uma coisa muito escandalosa para ser abuso sexual, tá bom? A criança pode sentir-se abusada sexualmente por um toque indevido no seio, nas partes íntimas. A criança também pode se sentir abusada sexualmente quando ela tem contato com cenas pornográficas, sem ser avisada, sem saber, sem ter... Sabe, quando, o amiguinho da escola, olha aqui o que eu tenho, nanana. Ou quando acha alguma pornografia dos pais, que antigamente tinha revista, deve ter até hoje, tá? Não duvido nada. Quando, enfim, quando a criança tá ali na sala e assiste uma cena cabulosa que os pais estão assistindo na TV, então são coisas que são violências, Isso, você está violando seu filho, isso é muito sério. Tá? Quando você está assistindo uma cena na sua casa e o seu filho está vendo, você está abusando sexualmente do seu filho, tá bom? Então não precisa ter contato de genitália com genitália para ser abuso. Esses tipos de situações, de comportamentos já são, tá bom? Não estou exagerando, isso aqui tem base em psicologia, tá? Violência econômica é quando ocorre controle e retenção de bens materiais, chantagens financeiras, roubo ou furto. Quando isso acontece? Pode ser que aconteça roubo ou furto dentro de casa, o irmão, um primo, uma criança desobediente, ou pode ser tio, pode ser pai, pode ser mãe, enfim. Ou quando existe uma retenção dos bens. Não, porque você só vai comer em casa agora quando você começar a trabalhar. Que você tem que pagar uma luz para você poder morar nessa casa. Entendeu? Não acho errado o pai e a mãe querer ensinar responsabilidade financeira para os filhos. Isso é ótimo, porque você está gerando um adulto responsável. Porém, existem maneiras de fazer isso e você não deve usar do seu dinheiro, da sua situação financeira melhor que um adolescente, que uma criança, para chantagear, para reter, para controlar o comportamento do seu filho, porque isso é violência econômica. Violência física são agressões, golpes, e eles podem ser, não é só quando a pessoa chega com o olho roxo, tá? Qualquer tipo de empurrão, beliscão, coisas que vai ferir, são violências físicas. Violência moral, que é no caso de difamação e chantagem.
E isso pode acontecer também dentro das escolas, dentro do ciclo também da igreja, tá bom? Eu não falei isso no vídeo todo, mas isso também, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso e de trauma pode ocorrer dentro das igrejas, sejam evangélicas, católicas e de qualquer outra religião que eu não vou citar, porque são muitas mais, né, de outras matrizes. Violência social é a repressão, discriminação, intolerância. Aqui dentro pode ser racismo, pode ser discriminação social, quando a criança sofre discriminação por não ter dinheiro, por ter demais, porque criança é maldosa, faz bullying com todo mundo, tá bom? Intolerâncias religiosas também é um tipo de violência, tá? Além do mais, algo que não se fala muito e não tá nas pesquisas que você faz na internet, mas que existe, é a violência espiritual. Dentro da escola de aconselhamento, nós aprendemos isso, porque existe sim muitas situações que ocorrem violência espiritual dos pais para com os filhos. É quando você leva a criança à força para fazer parte de algum culto, seja ele a Cristo ou seja ele a outros deuses. Seja de matriz africana, seja quando você força uma criança a ir numa gira, a participar de rituais de embebedamento, enfim. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu nunca participei de reuniões de Umbanda e de Candomblé. Se eu falei alguma coisa errada aqui, vocês podem me corrigir, tá bom? Eu aceito e peço desculpa se eu falei alguma coisa errada, porque eu não sei o que acontece. Porém, eu já ouvi relatos de adulto que quando crianças foram forçados a ir em algum tipo de ritual ali dessas duas religiões, ou de uma dessas duas, e que foram expostas a um tipo de ritual onde havia muita bebida, muita cachaça, e um desses adultos que estavam lá, que recebeu o santo deles lá, que né, não vou falar muito sobre isso, ele quis ter um ato sexual com essa criança. Eu não estou falando de ter relação sexual, estou falando da pessoa querer ter beijado essa criança quando ela é pequena, e ela deu esse relato depois de grande. Não estou falando que isso acontece em todos os rituais. Estou dando um exemplo. Para vocês verem que eu não estou fazendo separação de religiões, eu vou falar também sobre a situação dos pais cristãos que forçam a criança a estar em vigílias, que são horas de oração, ou fazer a criança engolir a Bíblia, entendeu? Todo tipo de educação que você vai dar para o seu filho, seja de religião ou não, você deve dar com carinho, com educação e com respeito, seja de qual for o assunto, tá bom? Então, existe a violência espiritual, quando nós não respeitamos o limite da criança a respeito de crenças. Ai, Emily, então você tá me dizendo que eu não devo ensinar meu filho a seguir os meus passos? Meu Deus, minha filha, eu falei totalmente diferente disso. Eu estou falando para tu, meu querido, minha querida, minha senhora, meu amado, que é para você ensinar, é para você ter respeito. E se a criança, o adolescente, o pré-adolescente não aceitar, você não deve forçar nada. E não queira introduzi-los a rituais, tá? Isso eu falo até na igreja católica, tem rituais. Tem, né? Não só na igreja católica, mas na evangélica, que na evangélica qual que é um ritual, vamos dizer assim? É passar pelo batismo nas águas. Não force sua criança a fazer isso se ela não quer. Entendeu? Só permita que ela faça isso se for da vontade dela. Porque existe muitas coisas espirituais que eu não vou falar aqui, né? Porque não são coisas que eu posso provar, é um assunto muito intangível. Não posso provar, não tenho referências científicas para provar isso, então por isso que eu não vou abordar aqui, mas quem quiser conversar comigo melhor no privado, eu posso explicar, tá bom? Então, isso são alguns exemplos e eu espero ter ajudado nesse sentido. Agora que eu expliquei para você quais são os tipos de violência que as pessoas estão sujeitas, você já consegue ter a resposta de uma das perguntas que eu falei para você no início, que é: como isso acontece, tá? Esses tipos de violências, elas são o pontapé inicial. Então, se você quer tratar algum fruto, que é o comportamento de alguém, me desculpe, mas você não vai conseguir só tirar o fruto, vai nascer vários outros. Você vai precisar ir lá na raiz. E geralmente, nessa raiz, existe esses tipos de violência que afetam
todo o crescimento da árvore. Então, a qualidade do comportamento dos teus filhos e até de você mesmo, da sua própria vida, diz muito sobre os tipos de trauma que você viveu e como você tem tratado eles. Trate os seus traumas. Não tenha medo de olhar para trás, mexer nesse baú antigo e olhar suas feridas, porque isso não é autossabotagem, pelo contrário, isso é um processo de cura onde você vai conseguir se livrar das suas autossabotagens, das verdadeiras nesse caso, e vai poder também melhorar o tipo de relacionamento que você tem consigo mesmo, com Deus e com o próximo.